Olá, um ótimo dia a você que está conosco na programação da TV Canção Nova. Nós estamos ao vivo nos estúdios do jornalismo aqui em Cachoeira Paulista com uma programação especial para levar até você os detalhes da primeira viagem apostólica internacional do Papa Leão, que teve como destino a Turquia e o Líbano. São dois países de tradições antigas e muito importantes. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles daqui a pouco. Mas antes, eu quero dar as boas-vindas ao nosso querido Padre Wagner Ferreira. Seja muito bem-vindo, Padre. Muito obrigado, é uma alegria estar aqui, uma alegria poder também compartilhar com todo o Sistema Canção Nova de Comunicação, a TV Canção Nova, esse momento histórico da Igreja, tendo em vista essa primeira viagem apostólica do Santo Padre, o Papa Leão XIV, à Turquia e também ao Líbano. Então é uma alegria estar com você também. Padre Wagner, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho de início a sua avaliação sobre a escolha desses dois países. Bem, a escolha da Turquia, ela já estava presente no desejo do Santo Padre, o Papa Francisco, tendo em vista que, neste ano, a Igreja ela celebra os 1700 anos do Concílio de Niceia. E a cidade de Niceia é uma cidade na Turquia, não é? Tem um outro nome que agora não me recordo, mas hoje já não se chama Niceia, mas era uma cidade da Turquia. A Turquia, como você mesmo já mencionou, tem uma importância também histórica para o cristianismo e, portanto, são 1700 anos. Na sua bula, em preparação para o jubileu, a bula Spes non confundit, do Papa Francisco, de saudosa memória, na sua bula, o Papa Francisco faz menção a esse fato. Por quê? Porque em Niceia a Igreja se pronunciou claramente em relação à divindade de Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, portanto é Deus com o Pai e o Espírito Santo. Agora, uma vez que o Senhor chamou o Papa Francisco para a Jerusalém Celeste, certo? O Papa Leão, uma vez eleito como Romano Pontífice, ele quis, portanto, realizar essa viagem à Turquia. E depois ao Líbano, também por uma tradição cristã católica importantíssima. Nós ainda estamos acompanhando essa viagem apostólica do Papa Leão no Líbano, mas a Turquia teve esse momento fundamental, celebrar o mistério de Jesus como Filho de Deus. E também foi uma oportunidade para o Papa Leão viver um momento fortemente ecumênico, até porque o Concílio de Niceia foi o primeiro concílio ecumênico da Igreja. Ou seja, ecumênico por quê? Porque participaram também outras comunidades cristãs, não apenas os católicos, mas outras comunidades cristãs ali no ano de 1700, no quarto século, agora comemorando os 1700 anos. Então, sem dúvida, estão sendo dois países realmente que foram escolhidos a dedo para esse primeiro momento. Padre, a viagem apostólica do Papa Leão teve início na última quinta-feira, dia 27, sua primeira viagem internacional, e teve uma simbólica e cheia de significados. Vamos acompanhar um pouquinho como foi. O Papa Leão XIV embarcou no aeroporto de Roma Fiumicino por volta das 8 da manhã na Itália, 4 da madrugada no Brasil. Turquia foi o primeiro destino. No avião, a imagem de Maria, Mãe do Bom Conselho, devoção muito querida pelo pontífice, e 81 jornalistas que o acompanham. Esperamos anunciar, transmitir, proclamar o quanto a paz é importante em todo o mundo. Além de todas as diferenças, somos todos irmãos e irmãs.
Após 6 horas e meia de voo, o Papa chega a Ankara, na Turquia, e é recebido por autoridades religiosas, políticas e pela recepção da guarda. Leão XIV visitou o mausoléu de Mustafa Kemal, fundador e primeiro presidente da República da Turquia, onde depositou uma coroa de flores e assinou o livro de honra. Na cerimônia de boas-vindas, foi recebido pelo presidente da República da Turquia, com quem teve uma reunião privada. À tarde, o Papa Leão foi à Biblioteca Nacional se encontrar com a sociedade civil e o corpo diplomático, onde fez seu primeiro discurso. Thank you very much for your kind welcome. Muito obrigado pela vossa cordial acolhida. Estou feliz por iniciar as viagens apostólicas do meu pontificado a partir do vosso país, uma vez que esta terra está indissoluvelmente ligada às origens do cristianismo e hoje convida os filhos de Abraão e toda a humanidade a uma fraternidade que reconheça e valorize as diferenças. Ao falar da riqueza cultural, artística e espiritual, citou a imagem da ponte sobre o Estreito de Dardanelos. Disse que, antes de unir a Ásia e a Europa, o Oriente e o Ocidente, essa ponte liga a Turquia a si mesma, um ponto de encontro e de sensibilidades. Indeed, a society is alive if it has a plurality. Com efeito, uma sociedade só está viva se for plural. São as pontes entre as suas diferentes almas que a tornam uma sociedade civil. Hoje em dia, as comunidades humanas estão cada vez mais polarizadas e dilaceradas por posições extremadas que as fragmentam. Leão citou a cultura do encontro defendida por seu predecessor, que também se contrapôs à globalização da indiferença e orientou que numa sociedade como a turca, onde a religião desempenha um papel visível, é fundamental honrar a dignidade e a liberdade de todos os filhos de Deus, homens e mulheres, compatriotas e estrangeiros, pobres e ricos. We are all children of God. Todos somos filhos de Deus e isso tem consequências pessoais, sociais e políticas. Quem tem um coração dócil à vontade de Deus promoverá sempre o bem comum e o respeito por todos. Alertou que as inteligências artificiais reproduzem as nossas preferências e aceleram os processos que, bem vistos, não foram iniciados pelas máquinas, mas pela humanidade. Ressaltou também que não é a partir de uma cultura individualista, nem do desprezo pelo matrimônio e pela fecundidade que as pessoas podem obter maiores oportunidades de vida e felicidade. Por fim, expressou que a própria ocasião desta viagem, o aniversário dos 1700 anos do Concílio de Nicéia, assim como a recordação de que os primeiros concílios ecumênicos foram realizados nas terras da atual Turquia, falam-nos de encontro e diálogo. Today, more than ever, hoje, mais do que nunca, precisamos de pessoas que promovam o diálogo e o pratiquem com firmeza e paciência. O encontro com autoridades, a sociedade civil e o corpo diplomático foi o último compromisso deste primeiro dia da viagem do Papa Leão, que após a cerimônia de despedida, seguiu no fim da tarde para Istambul. Vamos então conhecer um pouco sobre a Turquia, o primeiro país visitado pelo Papa Leão. O Papa retomou o bastão de peregrinos, seguindo os passos de seus antecessores. É o quinto sucessor de Pedro a visitar o país turco, depois de Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI e Francisco. A Turquia, país de origem do apóstolo Paulo, foi o primeiro destino de Leão por ocasião dos 1700 anos do Concílio de Nicéia, o primeiro concílio ecumênico da Igreja, convocado pelo imperador Constantino I, com o objetivo de resolver o conflito teológico causado pelo arianismo, heresia que negava a divindade de Jesus Cristo. O país, que também foi sede dos 8 primeiros concílios da Igreja, se preparou para receber o Papa Leão XIV como sinal de esperança, unidade e fraternidade. A viagem à Turquia teve como lema um só Senhor, uma só fé, um só batismo. O país está localizado em 2 continentes, Ásia e Europa, e Leão visitou 2 cidades, a capital Ankara e a grande cidade de Istambul.
A religião predominante é o islamismo e a grande maioria da população se identifica como muçulmana. Existe ainda uma pequena parte de judeus e cristãos no país. A visita do Papa marca a realidade de ecumenismo e diálogo interreligioso. Pontos turísticos da Turquia foram preparados para a chegada de Leão, incluindo as ruínas da Basílica de São Neófito, onde aconteceu o primeiro concílio ecumênico na cidade de Iznik, anteriormente conhecida como Niceia. A igreja foi completamente submersa, abandonada e esquecida até a nossa descoberta em 2014. E agora é um local muito importante para os cristãos. Conseguimos introduzi-lo no turismo da fé. Essa artista ceramista turca trabalhou numa peça baseada no local para presentear o Papa. Como a gente tem falado bastante, a grande razão da visita do Papa Leão à Turquia é a celebração dos 1.700 anos do Concílio de Niceia, que foi o primeiro da história da Igreja. Este concílio trouxe definições doutrinais muito importantes para a nossa fé cristã, da maneira como nós a professamos hoje. Vamos entender melhor sobre este marco na história do cristianismo. Em terras turcas, a primeira viagem apostólica de Leão XIV, por si só já histórica, ganha ainda mais força ao celebrar o aniversário do Concílio de Niceia. A virtude da esperança, tão mencionada neste ano jubilar, foi base para este relevante acontecimento histórico do ano 325. O Concílio de Niceia foi importantíssimo, porque a heresia de Ário, né, o arianismo, era algo que, se vingasse, destruiu o cristianismo. Porque se você negar a divindade de Cristo, acabou o cristianismo. Quer dizer, Cristo passaria a ser um profeta a mais, como um outro qualquer aí. Não teria a diferença de ser Deus. Jesus tem, na sua unidade de pessoa, duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Então, o Concílio de Niceia tem essa missão importante de nos ensinar qual é a identidade de Jesus, quem é Jesus para a Igreja, quem é Jesus para nós. Os 1.700 anos do Concílio de Niceia é uma oportunidade para louvar e agradecer a Santíssima Trindade, em particular a pessoa de Jesus Cristo, consubstancial ao Pai, ou seja, Filho de Deus e de sua mesma natureza. Doutrina milenar que une os cristãos para comunicar o essencial, o mistério da fé e do amor. Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Esta é a base da fé de todos os cristãos, independentemente das muitas divisões que infelizmente ainda existem entre nós. No entanto, todos acreditamos na divindade e na humanidade de Jesus Cristo. O fato dele unir as duas naturezas significa que em Cristo a humanidade, a nossa humanidade, está unida a Deus e Deus está unido a nós. Não só a nós de maneira geral, como humanidade genérica, mas a nós pessoal. Deus se une em Cristo a cada pessoa humana. Então Deus em Cristo está unido a cada um de nós. Renovação da fé, unidade dos cristãos, um estímulo de coragem para que cada pessoa se entusiasme quanto à profissão de fé. Apelos de Leão a partir da Carta Apostólica In Unitate Fidei, inspirado também em seus antecessores. Como dizia o Papa João Paulo II, que o sonho dele era ver a igreja respirar com os dois pulmões, né? Roma e Constantinopla, a igreja latina e a igreja grega, né? A igreja católica e a igreja ortodoxa. E isto eu vejo que nesse documento do Papa, né, que você citou, e nessa viagem dele à Turquia, eu acho que tem muito a ver com essa preocupação dele de buscar, né, essa força no ecumenismo. Padre Wagner, como nós vimos aí, né, a ida do Papa à Turquia por ocasião do Concílio de Niceia foi, sem dúvida, uma escolha muito importante, dada a relevância deste acontecimento para a história do cristianismo. A gente pode dizer que foi um verdadeiro divisor de águas? Sim, o Concílio de Niceia foi um divisor de águas. Como nós vimos ali, né, no VT, havia uma heresia, né, muito corrente na época,
né, impactando a vida da igreja, e foi uma heresia, ela foi apresentada, defendida por um padre, o padre Ario, e por isso foi conhecida como arianismo. E o arianismo ia contra, afirmava que Jesus não era Deus, não era Deus. Então era uma afirmação muito séria, muito grave. E, portanto, os padres conciliares, os bispos da época, então se reuniram ali em Nicéia para discutir esse assunto e para reafirmar que, de fato, Jesus é Deus, que na única pessoa de Jesus nós temos essa união entre a natureza humana e a natureza divina. Porque foi necessário, para salvar a humanidade, que o Filho de Deus assumisse a nossa humanidade. Então, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, é o que nós vamos afirmar agora nesse tempo do Natal, né? Nós estamos no Advento, vamos entrar no tempo do Natal daqui a pouco, e, portanto, afirmar isso, a encarnação do Verbo, ou seja, o Filho de Deus, que é Deus com o Pai e o Espírito Santo desde toda a eternidade, né? Na plenitude dos tempos, assumiu a natureza humana e cumpriu a sua missão de Messias Salvador por meio de sua Páscoa de morte e ressurreição, crucificando na cruz a nossa humanidade pecadora para libertar a nossa humanidade da condenação eterna, da escravidão do pecado e nos conceder a liberdade de filhos e filhas de Deus. Então, portanto, a afirmação do Concílio de Nicéia, que comemoramos, né, em seus 1700 anos, é uma afirmação profundamente atual, não é? E como você disse, foi um divisor de águas. Hoje a gente reza o credo, né, aos domingos, na missa, mas muitas vezes a gente pode não ter noção que para se chegar em cada afirmação, né, daquilo que cremos, que professamos, houve um caminho longo, não foi algo tão simples, tão linear. Não, exato. Né? Então a gente pode dizer que foram as bases sólidas do cristianismo ali iniciais. Não, sem dúvida, sem dúvida. É claro que nós temos, né, a tradição da igreja, a pregação dos apóstolos, né, depois que Jesus subiu aos céus, a ascensão do Senhor e o Pentecostes ocorrido lá no cenáculo em Jerusalém. Os apóstolos, os primeiros discípulos, então saíram pelo mundo afora, né, pregando os elementos básicos, fundamentais da fé cristã. Né? Cristo morreu, Cristo ressuscitou, nos salvou e assim por diante. Mas com o passar do tempo, sobretudo no encontro com a cultura grega, né, ali naquela região, porque também a cultura grega impactava o Império Romano, a cultura grega impactava o Império de Constantinopla, não é? Constantinopla, que é ali na Turquia, né? Portanto, impactava. Então, nesse impacto cultural, foi importante também traduzir a fé apostólica de uma forma que os gregos também pudessem compreender, né? Daí nasce termos como hipóstases, né? A natureza, né? E assim por diante. Bem, Nicéia, portanto, foi um divisor de águas, porque afirma a divindade do Filho de Deus e, além disso, a divindade de Jesus, e, além disso, de fato, coloca esses elementos essenciais do credo cristão, né? Esse credo que nós, né, pronunciamos aos domingos. Nós temos o símbolo dos apóstolos, que é aquele credo mais simples, que normalmente aqui no Brasil nós rezamos, né, aos domingos, e tem o outro credo, que é, né, também teologicamente mais fundamentado, mais trabalhado, que é o credo niceno-constantinopolitano. Ou seja, é o credo que, portanto, surgiu de Nicéia e depois de um outro concílio que aconteceu também em Constantinopla.
Padre Wagner, ainda falando, né, da presença do Papa ali na Turquia, o Papa Leão e o patriarca ortodoxo Bartolomeu I se encontraram e fizeram uma declaração conjunta sobre os caminhos de unidade dos cristãos. E neste documento, eles afirmaram aí que os obstáculos à união dos cristãos devem ser enfrentados através do caminho do diálogo teológico, né? Muito importante isso, assim como a importância de reconhecer que o que nos une é a fé expressa aí no Concílio de Nicéia. Exato. Eu queria perguntar por que é tão importante essa luta pela unidade dos cristãos? Bem, ela é importante porque o próprio Jesus, lá no Evangelho de São João, capítulo 17, né, nós estamos falando ali daquele momento da última ceia. Então, segundo o evangelista São João. Então, na última ceia, lá no capítulo 17, Jesus faz a sua famosa oração sacerdotal, a oração que ele dirige ao Pai. E no contexto dessa oração, Jesus pede a unidade dos cristãos, porque a divisão é resultado do pecado, é consequência do pecado. Toda e qualquer divisão, e com a divisão também as brigas, as violências, o desrespeito à dignidade humana, o desrespeito à dignidade do nosso semelhante, da outra pessoa. Então, todas as divisões, elas são consequência do pecado, é obra de Satanás. É aquele que é o divisor, o diabo, né? O diabolos, que quer dividir. Portanto, Jesus suplicou, né, que eles sejam um. Como tu e eu, ó Pai, somos um, que eles também sejam um. Então, ele pediu, né, essa unidade para os cristãos, os seus discípulos. Então, nós não podemos não podemos trilhar um outro caminho, senão este de fidelidade à vontade de Jesus, à vontade de nosso Salvador. Não é fácil, de fato, né, construir pontes, não é fácil cultivar, né, o diálogo ecumênico, o diálogo com outras tradições cristãs. Não é fácil, mas é preciso dar passos. São João Paulo II, ele trabalhou muito, né? Já ainda Paulo VI, certo? Inclusive o Concílio Vaticano II deixou documentos muito claros a esse respeito do diálogo ecumênico. Tem um decreto chamado Unitatis Redintegratio, Unitatis Redintegratio. E depois João Paulo II, ele publicou uma encíclica, o Tunum Sint, o Tunum Sint, que significa todos sejam um, que todos sejam um. E próprio João Paulo II viveu momentos celebrativos ecumênicos muito importantes durante seu pontificado. A mesma coisa Bento XVI, a mesma coisa Papa Francisco. Papa Leão XIV não poderia fazer diferente. Mas, é claro, existem diversos níveis de diálogo ecumênico, diversos níveis de diálogo. Existe o nível da base daqueles que são membros dessas comunidades cristãs, que também, de alguma forma, devem dar passos para celebrar essa unidade, a partir de um único credo. Nós cremos em Jesus, Filho de Deus Salvador. Nós cremos que Jesus é Deus com o Pai e o Espírito Santo. Então, isso nos une, isso nos une. Depois, claro, o próprio testemunho da fé na prática da caridade. Isso também nos une. Você citou aí a questão da reflexão teológica. Isso já é uma tradição na igreja, isso já tem acontecido, certo? Muitos teólogos já têm trabalhado, né, esse diálogo, essa comunhão, exatamente falando a partir, né, dessas questões assim teológicas da divindade de Jesus e assim por diante, estão formulando, né, documentos em comum. Nós já temos documentos em comum com os evangélicos, os protestantes, também com os ortodoxos. Então, nós já temos documentos em comum, mas precisamos ainda caminhar mais, avançar nesse diálogo ecumênico. A data da Páscoa também é um detalhe, mas é algo que o próprio Papa Leão citou também, né, desse desejo de que seja comemorado ortodoxos e os latinos católicos, que seja comemorado de forma unificada. Exato, né? Porque, é claro, nós temos calendários
diferentes, né? Os ortodoxos seguem o calendário juliano e nós, católicos latinos, seguimos o calendário gregoriano. E aí, por conta disso, de tempos em tempos, o dia da celebração da Páscoa se coincide. Como esse ano, né? Como aconteceu exatamente neste ano. Se coincidiu, né, a celebração da Páscoa dos latinos e dos gregos ortodoxos. Mas não é um estudo simples a ser feito, né? Porque isso requer uma mudança também aí na questão do calendário, o que também gera mudança em todas as outras celebrações do ano litúrgico. Porque a partir da Páscoa, aí você define todas as outras, né? Seja Pentecostes, a questão do Corpus Christi, Santíssima Trindade, Ascensão do Senhor, chegando, né, a questão do tempo comum, Advento e Natal. Isso tudo depende exatamente da data da Páscoa. É por isso que a data da Páscoa muda cada ano, né? Tendo em vista também a tradição lunar, a questão da influência lunar e tudo mais. Então, eu espero realmente que possamos também, sobretudo, né, a nossa liderança de igreja consiga também chegar a esse entendimento de poder um dia celebrarmos todo ano a Páscoa do Senhor, tradição latina e também a tradição ortodoxa. Isso mesmo, gente. Vamos agora ver como foi a agenda do final de semana do Papa Leão na Turquia, com seus últimos compromissos lá e também as primeiras atividades no País do Cedro. Papa Leão está no Líbano. Ele chegou ontem à tarde a Beirute, capital libanesa. Seu primeiro compromisso de hoje foi a visita ao túmulo de São Charbel, no mosteiro de São Marum, em Anaia. Depois de ouvir os cantos, fazer uma oração silenciosa em frente ao túmulo e acender uma vela, o Papa fez sua saudação, em que expressou: queremos hoje confiar às necessidades da Igreja do Líbano e do mundo inteiro a intercessão de São Charbel. Para a Igreja, pedimos comunhão, unidade, a partir das famílias, pequenas igrejas domésticas, passando pelas comunidades paroquiais e diocesanas, até chegar à Igreja Universal. Em seguida, Leão teve um encontro privado com bispos, sacerdotes, consagrados e agentes pastorais no Santuário Nossa Senhora do Líbano, em Harissa. Lá ouviu testemunhos e em seguida fez seu discurso. Com grande alegria que vos encontro durante esta viagem, cujo lema é Felizes os Pacificadores. A Igreja no Líbano, unida nas suas múltiplas fisionomias, é um ícone destas palavras, como afirmava São João Paulo II, que era tão afeiçoado ao vosso povo. Do Líbano de hoje, dizia ele, vós sois responsáveis pela esperança, e agradeceu pelos testemunhos de cada um. E sobre a reunião privada com os patriarcas católicos na Anunciatura Apostólica, o encontro ecumênico e o tão aguardado encontro de Leão XIV com os jovens libaneses, que são os próximos compromissos do Papa, trarei os detalhes aqui para vocês amanhã. Fala agora um pouco de como foi o primeiro dia do Papa no Líbano e os últimos momentos dele na Turquia. Bom, o sábado foi marcado pelo ecumenismo e diálogo interreligioso. O Santo Padre visitou a Mesquita Sultan Ahmed, a Igreja Ortodoxa Siríaca de Mor Efrem e também foi à Igreja Patriarcal de São Jorge, em Istambul. E encerrando as atividades do sábado, Leão XIV presidiu a Santa Missa na Volkswagen Arena. Após a cerimônia de despedida, partiu para o Líbano. Ao chegar ao aeroporto de Beirute, o Santo Padre foi recebido pelas autoridades religiosas e políticas e participou das cerimônias de boas-vindas. Na visita de cortesia ao presidente da República e demais autoridades do país, músicas e danças tradicionais marcaram o momento. O seu último compromisso do domingo, no Líbano, foi o encontro com as autoridades, a sociedade civil e o corpo diplomático. Em seu primeiro discurso, refletiu o que é ser um pacificador. Bom, vamos então conhecer um pouco mais sobre o Líbano, país onde o Papa fica até amanhã. A última vez que o Líbano recebeu um Papa foi em 2012, quando Bento XVI esteve no país e entregou a exortação apostólica sobre o Oriente Médio. Um documento que serve de guia para os cristãos da região, pede a união e a convivência pacífica entre todas as religiões. O Líbano é um país de diferentes religiões, também conhecido como o País dos Cedros, árvore que é símbolo nacional e aparece na bandeira do país.
capital, Beirute, é uma antiga cidade portuária que foi devastada durante a Guerra Civil de 15 anos no país, que terminou em 1990. O porto de Beirute, atingido por uma grande explosão em 2020, é um dos locais que está sendo preparado para a visita de Leão XIV. No local onde morreram 220 pessoas e mais de 7 mil ficaram feridas, Leão XIV irá fazer uma oração silenciosa. A explosão foi desencadeada por um incêndio no armazém próximo, que estocava de forma inadequada cerca de 2.700 toneladas de nitrato de amônio, substância altamente explosiva usada em fertilizantes. No Líbano, a grande mensagem é pela paz e esperança que os libaneses precisam. Após décadas de conflito no país, os moradores da cidade cristã de Haish se preparam para receber o Papa. Acredita-se que os cristãos ainda representam cerca de 1/3 dos 5 milhões de habitantes do Líbano, ou seja, aproximadamente 40% da população. Embora não seja um censo oficial, que há quase um século não acontece devido à sensibilidade religiosa e política. É o país do Oriente Médio onde tem a maior presença cristã. A primeira visita do Papa inclui o Líbano, e isso é prova de que ele se importa muito com o país, especialmente com os cristãos daqui. Chega de guerras. Esperamos que a visita do Papa traga paz e força para permanecer e seja uma mensagem para limitar os conflitos. Esperamos durante a visita papal que essa espiritualidade se espalhe por todas as igrejas do Líbano e do Oriente Médio. Não queremos mais do que isso. Outro local que se prepara com alegria para receber o Papa é o Hospital Psiquiátrico de La Croix, coordenado pela Congregação das Irmãs Franciscanas da Cruz. Esperamos que a visita mostre reconhecimento aos cuidadores e residentes, muitas vezes abandonados por suas famílias. Só de visitar o hospital, isso já prova que ele se importa com os grupos marginalizados. Padre Wagner, como vimos aí, né, o Líbano é um país marcado por muitas tensões, por instabilidade política, né, com todos esses acontecimentos que a gente vem acompanhando. A gente pode dizer que a visita do Papa Leão, como líder religioso, mas também como chefe de Estado, tem esse peso político muito simbólico de busca pela paz? Sem dúvida tem, porque nós estamos ainda assistindo, né, guerras acontecendo em várias partes do mundo. Mas o Oriente Médio é sempre marcado por tensões, por conta também, não apenas de comunidades religiosas diferentes, distintas. Temos cristãos, temos muçulmanos, temos ortodoxos e outras tradições cristãs, de modo que não é tanto uma guerra religiosa, mas é sobretudo uma guerra política. Né? Temos, dentre o mundo islâmico, alguns grupos que são até mais radicais. No sul do Líbano, nós temos lá o Hezbollah, certo? E que de vez em quando acontecem tensões entre o Hezbollah e Israel, como nós vimos nesse tempo. Portanto, a presença do Papa, a palavra do Papa, se torna também, sem dúvida alguma, um chamado para que os líderes mundiais possam dar passos significativos na conquista, na cultura da paz. Porque assim, Papa Francisco dizia sempre, na guerra todo mundo perde, todo mundo perde. O que, por exemplo, acontece lá na faixa de Gaza, certo? Então, a questão do Hamas, esses grupos que acabam também prejudicando a vida da população em geral. Crianças que já estão anos sem estudar, que estão, não há hospitais. Então, portanto, a presença do Papa, a palavra do Papa, se torna também um testemunho importante para convocar os líderes mundiais a dar passos significativos para a construção da paz. Daqui a pouquinho nós vamos ter a transmissão ao vivo, né, de mais uma programação de hoje do Papa, mas hoje vamos ainda falar sobre os compromissos que o Papa Leão vai ter nesse dia. Vamos acompanhar.
Daqui a pouco, às 11 horas, pelo horário de Brasília, Leão XIV participará do encontro ecumênico e interreligioso na Praça dos Mártires, em Beirute. Em seguida, ao 12h45, terá o encontro com os jovens na praça em frente ao Patriarcado Maronita de Antioquia. Padre Wagner, antes da gente encerrar, queria só que o senhor falasse um pouquinho brevemente do seu encontro com o Papa Leão. Foi uma graça, de fato. Bem, eu precisei, como presidente da Canção Nova, eu preciso fazer visitas às missões da Canção Nova. Nós temos missões aqui no Brasil e também nós temos missões além do Brasil em outros países. Então, já tinha tempo que eu não ia à Terra Santa. Nós temos 2 casas de missão, uma em Nazaré e uma em Jerusalém. Então, eu fui para manifestar também essa minha proximidade com os membros da Canção Nova que permaneceram lá em Israel, mesmo no período da guerra. Eles não foram embora, não vieram embora para o Brasil, mas permaneceram lá. E eu ouvi esse testemunho dos árabes cristãos que moram em Nazaré, que trabalham conosco. Eles disseram: nós ficamos encantados com o testemunho dos membros da Canção Nova que permaneceram conosco na guerra, indo para os bunkers, se escondendo por conta dos mísseis, o perigo dos mísseis, e graças a Deus não aconteceu nada com nenhum deles. Então eu precisei ir lá para me fazer próximo a esses irmãos. No retorno, já vindo para o Brasil, eu parei em Roma e, claro, eu pedi com antecedência essa oportunidade de cumprimentar o Santo Padre. Foi na catequese, na audiência pública na Praça de São Pedro, e tive a oportunidade de entregar para o Santo Padre uma capelinha do Santuário do Pai das Misericórdias e o livro do Padre Jonas, Canção Nova, uma obra de Deus, que conta um pouco da nossa história. Papa Leão XIV foi muito acolhedor. O tempo todo ele olhava para mim, o tempo todo ele prestava atenção naquilo que eu falava com ele, E eu falei no final assim: Santo Padre, eu peço a sua bênção para a Canção Nova e a sua oração. E ele falou em italiano: che Dio vi benedica, que Deus vos abençoe. Que bom, Padre. Estamos chegando ao final aqui do nosso momento, porque já vai começar a transmissão. Perfeito. Mas eu queria que o senhor desse as suas palavras finais. Olha, nos unamos em oração ao Santo Padre, o Papa Leão XIV, que inaugurou agora a sua missão de também realizar viagens apostólicas. Certamente ele vai viajar pelo mundo afora. Então, nos unamos em oração pelo seu ministério, para que, de um modo especial agora, ali, Turquia e Líbano, ele consiga cumprir bem a sua missão e possa também pedir do coração de Deus a paz para o mundo inteiro, a paz para as nossas famílias, para as nossas comunidades e, sobretudo, para esses lugares onde, infelizmente, a guerra tem ameaçado, a guerra tem derrotado a vida de muitas pessoas. Padre, obrigada mais uma vez por sua presença. Muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe vocês. Amém. E você acompanha os detalhes da visita do Papa Leão no Canção Nova Notícias, às 6:45 da noite, e também em nossa página noticias.cançãonova.com. Agora você segue com a transmissão do encontro ecumênico e interreligioso na Praça dos Mártires, em Beirute, no Líbano. A tradução é dos nossos colegas da Rádio Vaticano.